Até que ponto o Estado tem o direito de acessar informações bancárias e sigilosas dos contribuintes? A medida significa uma invasão de privacidade ou um importante mecanismo de combate e repressão aos crimes financeiros? A Receita Federal, ela acha que ela é dona, né, de todas as informações e acha no direito de subtrair estas informações. De respeito à cidadania, de liberdade, de privacidade de cada um, né? Quem é trabalhador e quem cumpre com seus deveres, acho que não tem problema nenhum. Se não deve, não teme. A decisão que permitiu o acesso de dados bancários pela Receita Federal sem autorização da Justiça é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Uma decisão recente tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que teve a repercussão geral reconhecida e que, a partir de agora, vai balizar as outras instâncias do Poder Judiciário sobre esse tema. Essa decisão do STF, ela permite que a Receita Federal, a partir do momento que ela tem acesso às informações financeiras dos contribuintes, dificulte a sonegação, enfim, a lavagem de dinheiro dentro do país e possibilite que o país seja visto como um país que não permita tanto essa prática, consequentemente dando mais valorização para o Brasil e segurança para quem tende a investir no Brasil. O acesso de dados sigilosos é um tema que sempre dividiu opiniões. Eu acredito que isso daí só deva ocorrer quando a justiça assim o determinar, né? Eu acho que não deveria ter esse acesso livre dessa forma, não. As pessoas têm o direito de gastar da maneira como desejam e se elas não têm nenhuma prova contra elas, deveria ter primeiro uma ordem judicial, alguma coisa mais clara que constituísse essa situação uma necessidade de consulta mesmo. O assunto expõe dois valores: o dever do Estado em combater a sonegação de impostos e outros crimes versus o direito das pessoas à intimidade e ao sigilo dos dados. É uma forma de deles estar invadindo uma coisa muito particular de cada um. Inclusive a gente já tem as declarações do imposto de renda, tem cruzamento, eles fazem cruzamento, não precisa de fazer isso individualmente, eu não vejo o porquê. No plenário do Supremo Tribunal Federal, o tema foi discutido a partir do julgamento conjunto de 5 processos, 4 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Ajuizadas por um partido político e confederações patronais, as ações sustentavam a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar número 105 de 2001. Essa lei estabelece condições e permite aos bancos fornecerem dados bancários de contribuintes à Receita Federal, sem prévia autorização da Justiça. E foi com base na lei complementar que foi instituída a resolução número 1571. Essa norma estabelece que, a partir deste ano, os bancos terão que repassar à Receita Federal toda e qualquer movimentação financeira dos contribuintes com valores acima de R$2.000 para pessoas físicas e R$6.000 para pessoas jurídicas. Com essas informações, o fisco vai cruzar os dados já apresentados na declaração anual do imposto de renda com a movimentação financeira de pessoas e empresas. O erro financeiro quer dizer que, em determinados períodos, as empresas que tenham movimentações financeiras ou administram valores de outras pessoas, elas têm a obrigação de informar como elas estão investindo esses valores, quais são os valores que ela tem, enfim, as responsabilidades, como está sendo a gestão do patrimônio alheio que não é dela. Pensando no âmbito de uma pessoa física que declara seu imposto de renda, na prática a Receita vai verificar se as informações prestadas pelo contribuinte são condizentes em regra entre elas. Havendo uma divergência, a Receita Federal vai solicitar informações para esse contribuinte, iniciando o procedimento fiscal e, consequentemente, se o contribuinte não colaborar ou não prestar as informações suficientes, ela teria a possibilidade de
diante disso, havendo essa irregularidade, buscar as informações financeiras desse contribuinte para verificar se existe alguma divergência ou não das informações prestadas. Ao defender a norma, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou que o sigilo das informações continua garantido e o procedimento é amparado pelo Poder Judiciário. De pontuar que não se trata aqui de quebra de sigilo, mas de extensão do sigilo a órgãos que já têm como atividade própria a lida com o sigilo no seu dia a dia. A Receita, depois do procedimento regrado por lei, se ela chega ao seu final, e um procedimento sigiloso, se ela chega ao seu final e resolve, por bem, entender que houve a prática de ilícito ou existe indícios suficientes da prática de ilícito, ela promove o lançamento definitivo, só e tão somente após o lançamento definitivo, isso é remetido ao Ministério Público, ainda sob sigilo. Na mesma linha do Procurador-Geral da República, se manifestaram a favor do artigo 6º da Lei Complementar 105 as representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União. A lei, ela regra expressamente o sigilo. Ela expressamente menciona a necessidade de que esses dados, já cobertados pelo sigilo no âmbito das instituições financeiras, que esse sigilo se estenda também no que se refere à atuação que é desenvolvida no âmbito da Receita Federal do Brasil. E para que finalidade? O cotejo. O cotejo em relação às informações que são apresentadas na declaração anual de rendimentos com relação à movimentação financeira. Não para fins especulativos. Nós estamos falando de pessoas em relação às quais a única informação que se tem é a declaração do imposto de renda. Então, o fisco está refém da declaração unilateral dessas pessoas. Se nós aceitarmos essa declaração como única prova possível, o fisco jamais terá a condição de averiguar a capacidade contributiva daquele contribuinte e, portanto, fazer jus ao artigo 145 da Constituição Federal. E na contramão desses argumentos estavam a Confederação Nacional da Indústria, o Partido Social Liberal e um contribuinte de São Paulo, que entrou com recurso extraordinário no Supremo contra a lei complementar. Esse contribuinte teve uma decisão desfavorável a ele no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O contribuinte questionava tanto o acesso de dados quanto o seu uso por meio do cruzamento de informações para checar possíveis divergências entre a declaração anual de pessoas físicas e jurídicas e os valores apurados pela Receita Federal. Se todos os dados dos contribuintes ficarem à disposição da autoridade fiscal, sem a prévia autorização do Poder Judiciário, os contribuintes permanecerão em estado de fiscalização contínua. Embora a Lei Complementar 105 de 2005 preveja que os agentes fiscais poderão ser responsabilizados pelos abusos cometidos pela quebra do sigilo bancário, o contribuinte que tiver o seu direito lesado terá como único meio de reparação do seu dano um pedido de indenização. Assim, diante dessa hipótese que colocamos aqui, onde 26 estados, a União Federal, 5.500 municípios poderão ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, certamente levará a casos de abusos. Para a defesa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a lei é arbitrária ao permitir que a administração pública quebre o sigilo de dados sem a permissão do Judiciário. Quebra-se o sigilo, viola-se um direito individual para, se for o caso, se for detectada alguma ilicitude, promover-se a sua apuração. Se está diante de interesse público, ou o interesse é do Estado arrecadador, do Estado administrador, da Fazenda Nacional. Para a maioria dos ministros no plenário do Supremo, o acesso pela Receita Federal de dados bancários de pessoas físicas e jurídicas sem autorização da Justiça representa um significativo avanço no combate contra os crimes financeiros no país. Ela vai permitir que ela verifique se o patrimônio, enfim, a movimentação financeira desse contribuinte possui uma cobertura. E, consequentemente, se tiver uma cobertura, uma origem, a origem, teoricamente, deve ser lícita.
Se a origem for ilícita, narcotráfico, contrabando, qualquer crime do gênero, esse contribuinte terá, consequentemente, um problema, porque não vai ter como comprovar a origem e vai ter indícios de que ele está contribuindo para o crime organizado. Foram 9 votos a 2. No próximo bloco você vai ver como votou cada ministro do Supremo. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF, que apresenta hoje a decisão da Suprema Corte sobre a legitimidade da Receita Federal em obter dados bancários de contribuintes sem a necessidade da autorização do Poder Judiciário. Essa decisão foi durante o julgamento em conjunto de várias ações, entre elas um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que significa na prática que ela valerá também para outros milhares de casos que tramitam com interesses semelhantes no Poder Judiciário. As ações que discutiam o mesmo tema pretendiam derrubar trechos da Lei Complementar número 105 de 2001. Essa lei autorizou agentes fiscais a acessar diretamente junto aos bancos e sem autorização da Justiça informações sobre a movimentação financeira de pessoas ou empresas, caso suspeitem de declaração incorreta no imposto de renda, por exemplo. Nos votos favoráveis à constitucionalidade da lei, os relatores Edson Fachin e Dias Toffoli ressaltaram que a própria lei questionada estabeleceu regras para obtenção e guarda dos dados. Verifica-se que o artigo 6º da Lei Complementar 105 é taxativo ao facultar o exame de documentos, livros e registro de instituições financeiras somente se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Demais disso, o parágrafo único deste dispositivo legal preconiza que o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere esse artigo serão conservados em sigilo. Em meu ver, verifique-se que o poder público não desbordou dos parâmetros constitucionais ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela administração tributária às instituições financeiras. Trata-se, conforme bem definiu a Advocacia Geral da União e a Presidência da República, de norma referente à investigação criminal, levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito há muito se admite a decretação da quebra, a transferência do sigilo para o ato da investigação, quando presentes indícios de prática criminosa. Um gerente de banco privado, ele tem acesso aos dados daqueles depositantes, daqueles correntistas, e ele tem o dever legal da manutenção do sigilo sob pena de cometer o crime da quebra. Então, a sociedade, o Estado, confia naquele agente privado, mas não confia no agente público e na instituição pública, na manutenção desse dever. Se a Receita Federal já detém o conjunto maior, que corresponde à declaração do conjunto total de nossos bens, por que ela não poderia ter acesso também, sem autorização judicial e desde que respeitados os direitos individuais, ao conjunto menor? A maioria seguiu o entendimento dos relatores Edson Fachin e Dias Toffoli. Entenderam que não configura uma quebra de sigilo, e sim uma transferência de informações entre bancos e fisco, ambos protegidos contra o acesso de terceiros. Ao todo, foram 9 votos favoráveis. Segundo a maioria formada no plenário do Supremo Tribunal Federal, como bancos e fisco têm o dever de preservar o sigilo dos dados, não há ofensa à Constituição Federal. Os contribuintes também deverão ser notificados previamente sobre a abertura do processo e ter amplo acesso aos autos, inclusive com possibilidade de obter cópia dos documentos. Porque não pode ser afrontado o direito à privacidade dele até que ele se manifeste. Ele se manifestando, enfim, você não pode entrar nas informações. Se isso não for observado, haverá um início de afronta.
Se essas informações forem disponibilizadas a terceiros, essa afronta será majorada. Então, consequentemente, a decisão determinou que tem que ser adotados procedimentos de segurança, de cautela mínimos para que, caso isso ocorra, o órgão e o agente sejam responsabilizados por isso. O contribuinte que cumpre adequadamente as suas obrigações, ele já presta à Receita Federal, no mínimo na sua declaração de ajuste anual, informações relevantes sobre os seus saldos bancários, sobre pagamentos a terceiros, sobre os seus investimentos. E, de fato, a previsão é que essas informações sejam prestadas anualmente. Mas nada impediria, o ministro Toffoli também fez menção a isso, que se previsse que as informações fossem semanais. No que se refere à questão da privacidade, penso eu que a matéria não pode ser colocada nos termos do artigo 5º da Constituição. Como disse, há um perfil eminentemente infraconstitucional. O ministro Barroso mostrou muito bem que nós prestamos à Receita informações muito mais íntimas, né? Inclusive sobre as pensões alimentícias, ou sobre a nossa saúde, né? A nossa condição pessoal, dos nossos filhos, dos nossos dependentes, que vai desde a pediatria até a geriatria, passando pela psiquiatria. A questão não se coloca no plano da intimidade. E falar em intimidade das pessoas jurídicas. Aqui não há agressão ou afronta ao artigo 5º, ao princípio do segredo dos dados financeiros, até porque, como lembrou o ministro Theori, a intimidade, falar-se em intimidade da empresa já é uma dificuldade na compreensão, porque a intimidade vem de imo, que é a alma do ser humano. Quer dizer, nós podemos falar em privacidade das pessoas jurídicas. E a privacidade não está rompida porque não é para dar a público, é para dar a um outro ente que demanda esses dados e que realmente nem pelo princípio da eficiência da administração pública necessitaria dessa reserva de jurisdição. A intimidade representa um espaço de autonomia individual, longe dos olhos e da intervenção do Estado, e o cidadão tem o direito de manter fora do conhecimento público seus assuntos privados, sua vida privada. Mas há limites, essa não é uma garantia absoluta. O sigilo bancário é uma defesa da privacidade, entendida esta como elemento da personalidade, que não diz respeito apenas a aspectos íntimos, mas também à externalidade, como, por exemplo, os dados patrimoniais. A terceiros que detenham tais informações, não é dado revelá-las, sob o risco de perderem a credibilidade e poderem ser acionados por danos patrimoniais e morais, inclusive. Mas não é disso que se cuida neste julgamento. O que está em questão é se a nossa Carta da República teria conferido ao cidadão o direito de omitir essa informação também do fisco. Por tudo que já disse, a resposta, a meu ver, é negativa. Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial na forma do artigo 105, visando a administração tributária, não padece de nenhuma ilegalidade. Estou me aliando à maioria já formada e também gostaria de destacar que já há uma série de salvaguardas com relação à administração tributária federal. O mundo evoluiu muito e ficou evidenciada a necessidade de efetiva repressão aos crimes de organização, enfim, para o cometimento de ilícitos, o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, o terrorismo, inclusive que mostrou a sua face mais cruel em novembro do ano passado com os atentados em Paris. E, portanto, penso que esses delitos todos exigem uma ação mais eficaz do Estado. O Estado precisa ter instrumentos, inclusive para acessar o sigilo fiscal para evitar
tempestivamente este tipo de ações ilícitas. A seguir, conheça os argumentos da divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. É uma semana de tristeza maior no tocante às liberdades fundamentais. Grandes julgamentos do STF está de volta. O acesso de dados bancários pela Receita Federal sem autorização da Justiça é o tema desta edição. No bloco anterior, você acompanhou os argumentos da corrente favorável à lei complementar que instituiu essa quebra de sigilo, o acesso da Receita Federal às contas de contribuintes sem a necessidade de autorização judicial. Agora você vai ver os argumentos da divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello foram os dois únicos vencidos. Responsável por abrir a divergência, Marco Aurélio criticou a virada na jurisprudência do tribunal, já que em 2010, seguindo o voto dele, a Corte entendeu ser inconstitucional a quebra de sigilo pelo fisco sem autorização da Justiça. Caminhamos para rever uma jurisprudência, um pronunciamento de 2010 do plenário do Supremo e, mais uma vez, o que gera insegurança, o fazemos sem que se tenha como ocorrida uma mudança de texto, constitucional. Presidente, embora não pareça, a nossa Constituição Federal é um documento rígido. A gerar essa adjetivação, a supremacia é ela que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas. E todo diploma deve obséquio à Constituição Federal. Cabe esclarecer desde logo que a noção de privacidade leva em consideração as múltiplas dimensões em que essa ideia nuclear se desenvolve, projetando-se, por exemplo, no plano da privacidade financeira, que se revela comum, esta sim, tanto às pessoas físicas ou naturais, como às pessoas jurídicas. A própria Constituição da República, em seu artigo 145, parágrafo 1º, ao dispor sobre o sistema tributário nacional, prescreve, em caráter impositivo, que a administração tributária, quando no exercício de sua competência, respeite os direitos individuais das pessoas em geral e dos contribuintes em particular. A circunstância de a administração estatal achar-se investida de poderes excepcionais que lhe permitem exercer em plenitude e com eficácia a fiscalização em sede tributária, não a exonera do dever de observar, para efeito do correto desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição, sobretudo pela Constituição, mas também pelas leis da República. Não há necessidade de entrar na vida pessoal do contribuinte arbitrariamente. A Receita Federal vai convocar o indivíduo para dizer assim, esclareça as suas informações, porque elas estão apresentando indícios de irregularidade. Então, se o contribuinte não fizer isso, ele vai estar autorizando indiretamente que seja verificadas as informações. Só que ele tomou cautelas necessárias para dizer se a Receita Federal extrapolar, ela vai ser responsabilizada. Ao fim do julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu uma nota em comemoração à decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que, com a decisão do STF,
É possível, a partir de agora, combater com mais rigor crimes como a evasão fiscal internacional, a lavagem de dinheiro, o terrorismo e até o narcotráfico. Para este advogado tributarista, com a recente instrução normativa aprovada pela Receita Federal, aliada à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, o cerco se aperta e dificulta a vida agora de quem pretende desafiar o fisco. A tendência é que seja limitada a possibilidade de práticas de crimes financeiros no país. Dentro desse panorama, o Brasil pode ter um destaque não só no sistema tributário, mas no sistema econômico também, tendo uma segurança para eventuais investidores, para fortalecer a própria economia. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que se você quer rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!